Queria mais uma vez cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, aproveitar que você está de pé e pedir que você abra no livro de Tiago, capítulo de número 1, o verso é o verso de número 22, que foi o tema da nossa mensagem da quinta-feira passada, onde nós iniciamos esta mensagem, mas aprove ao Senhor continuarmos ela nessa noite. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 22, esse versículo por hora apenas nós iremos ler e depois no decorrer dessa mensagem teremos vários versículos e eu queria que você tivesse tranquilidade, porque eu vou estar citando os versículos, se você quiser depois ler na tua casa, caso alguém queira, só pedir que eu vou estar mandando as referências, porque são muitos textos que nós vamos falar nessa noite. Todo mundo achou? Tiago 1:22 diz amém. Glórias a Deus. Diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Por enquanto até aqui vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, diante da tua presença, nós mais uma vez te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já realizou. Sabemos, Deus, que todos nós que aqui estamos precisamos e reconhecemos a necessidade de um Salvador, ó Pai, sobre as nossas vidas. Ó Deus, o Senhor tem nos levado nos últimos dias a meditar sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que temos feito, ó Pai, sobre a maneira que estamos servindo ao Senhor. E o Senhor tem direcionado a minha vida, Senhor, sobre este texto, sobre essa palavra, para que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente te servir em espírito e em verdade, Senhor. Eis aqui, ó Pai, no meio da tua igreja, homens e mulheres que estão sedentos por um alimento do céu, que vieram até aqui não buscar, ó Pai, uma experiência apenas humana, mas querem, Senhor, ser alimentados pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Senhor, começa a trabalhar no interior de cada vida, Senhor, porque aonde, ó Pai, as minhas palavras não chegam, o teu Espírito Santo tem poder de fazer morada. Portanto, Senhor, na noite de hoje, ó Pai, faz morada em cada um de nós, Senhor. Habita com o teu Espírito em cada vida, Pai, e mesmo aquele que entrou aqui balançado, desanimado, triste, Senhor, aquele que entrou aqui, ó Pai, sem ao menos saber o motivo de estar nesse lugar, mostra para ele também nessa noite que o Senhor tem um plano e um propósito na vida, Senhor, desta pessoa. Mostra, Senhor, que cada um de nós diante de Ti somos especiais, não porque, Senhor, nós somos, mas porque o Senhor é nas nossas vidas, e isso é motivo, ó Pai, de plena alegria e consolação. Ó Deus, que no nome de Jesus, esta palavra venha fazer a diferença na vida de cada irmão e irmã que aqui está. Que o Senhor me use, ó Pai, com intrepidez, com ousadia e autoridade, de forma que o teu poder seja derramado e saiamos daqui fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como nos diz a tua palavra. Continua conosco, Senhor, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, diga aos irmãos que esta palavra é uma palavra que veio ao meu coração depois de algum tempo meditando sobre a conduta cristã em si. Me lembro de uma época onde eu conversava com os meus pais e perguntava a eles, né, que religião vocês têm, né? Vocês servem a Deus? Qual é a religião de vocês? Falaram, não, eu sou católico. Se você conversar com meu pai até o dia de hoje, ele vai dizer isso, eu sou católico. E aí você pergunta para ele, mas como você é católico, sendo que eu nunca te vi na igreja? Não, mas eu não pratico muito não, eu só sou católico. Eu sou católico não praticante. E essa frase não praticante começou a nortear muito o meu coração, irmãos, porque é algo que a gente imagina acontecer só no meio católico, mas a cada dia que passa eu vejo mais isso acontecendo no nosso meio também, né? No meio dos crentes. Então essa palavra que Deus me deu foi justamente essa, crente não praticante, né? Ou crente desviado dentro da igreja, como você quiser chamar. E eu separei alguns pontos
Na quinta-feira passada nós vimos 10 pontos, mas tem muito mais. E eu creio que ainda o Senhor vai acrescentar alguns desse lugar ainda mais, segundo a direção do Espírito Santo sobre cada um. Mas, irmãos, o 11º ponto, continuando a mensagem de quinta-feira, ele fala a respeito da adoração. Eu queria que você olhasse para alguém e dissesse assim, ó, a minha adoração. Diga com empenho, irmão, com vontade, em nome de Jesus, a minha adoração não pode ser da boca para fora. Esse é o 11º ponto. Um crente não praticante tem uma adoração da boca para fora. E sabe um texto que dá respaldo a isso? Mateus 15:8 diz: este povo honra-me com os seus lábios, ou seja, com a boca. Eles me honram com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Isso é um dos principais pontos de um crente não praticante. Ele consegue falar da palavra, ele consegue até mesmo pregar a palavra, ele consegue erguer as mãos para adorar, ele consegue cantar de uma maneira bonita, mas tem algo que ele não consegue, que é manifestar a presença do Espírito Santo de Deus. Então, às vezes você vê um belo discurso, às vezes você vê uma bela palavra, você vê um belo timbre vocal, ou uma bela capacidade de tocar um instrumento, mas você não sente Deus. Por quê? Para que você sinta Deus é necessário relacionamento com Deus. E tem pessoas, irmãos, que ela tem dom, ela tem talento, ela tem chamado, ela tem inteligência, mas tem uma coisa que faz toda a diferença, que é justamente o que diferencia o crente verdadeiro e o crente falso, o crente fiel, o crente praticante, vamos dizer assim, e o não praticante, que é a unção de Deus sobre a vida. Sem relacionamento com Deus não tem unção. Eu queria que você olhasse para alguém e falasse isso. Sem relacionamento com Deus não tem unção. Tem crente que quer cantar bonito, tem crente que quer pregar bonito, tem crente que quer mostrar para as pessoas que ele tem dom e talento, mas não tem relacionamento com Deus, então não tem unção. É aquela música muito bonita que você ouve, mas não sente nada no teu espírito. Por quê? Quando eu me relaciono com Deus, pastor Sérgio acabou de citar agora há pouco aqui, a palavra era testificada pelo próprio Deus, era o Senhor quem confirmava a palavra. Então não adianta eu cantar sobre Deus se eu não vivo com Deus. E quantos crentes que você não conhece que, aleluia, glória a Deus na igreja e lá no mundo, misericórdia, né? É melhor nem falar. Por quê? Porque tem uma adoração e uma palavra da boca para fora, mas verdadeiramente não vivem este relacionamento. Então, para que eu e você não sejamos crentes não praticantes, nós temos que verdadeiramente nos relacionar com Deus. Não tem como cantar sobre Deus sem se relacionar com Ele. Não tem como falar sobre Deus sem se relacionar com Ele. Nós não estamos aqui, irmãos, para viver um livro de história. Sabe, você talvez já ouviu falar da Bela Adormecida, talvez você já ouviu falar de uma história qualquer, dos 3 porquinhos que seja, mas essas histórias são apenas contadas, não tem relacionamento, é algo que foi inventado e você repassa. Mas quando você chega na igreja, você não está repassando uma história inventada, você está repassando algo que aconteceu e que tem poder de salvar a minha vida e a tua. É para isso que nós estamos aqui. Então, a nossa adoração, o nosso louvor, não pode ser da boca para fora. Tem que haver verdade. Você tem que realmente sentir que você se relaciona com Deus e isso tem que fortalecer a tua vida, para que você não caia naquilo que diz o texto. Honrar com os lábios, mas o coração está longe. Quanto crente você não vê no louvor assim, ô glória, só que ele está pensando no lanche depois do culto. Você já viu isso aí? Tem crente que é assim. O cara está adorando aqui, olhando no relógio, está acabando, está acabando, está acabando, né? Por quê? Ele está mais interessado no depois do que no agora. E eu quero dizer para você que a melhor parte é agora, aonde você tem um momento de relacionamento
com Deus. E Deus se alegra disso, tem que haver verdade no nosso coração. 12º ponto, é uma coisa que acontece muito também, ó. Quando você ouve brincarem com Deus, ridicularizarem a sua fé, e isso não te traz revolta mais. Já ouviu alguém falando mal de crente perto de você? Quem já ouviu? Erga a mão. Todo mundo, né? Coisa mais fácil que tem é falar mal de um crente, né? Lá no meu trabalho é interessante que a gente chega lá e aí os patrão começam a comentar às vezes, né? Fala assim, rapaz, por que você não falou que era pastor quando você entrou? Eu falei, eu não falei porque as pessoas têm um pré-julgamento, né? Você fala que é crente, o cara fala, é vagabundo. É desse jeito. Eles têm esse pré-julgamento porque muitos, por mau testemunho, acabam queimando aqueles que dão um bom testemunho. Então eu prefiro não mostrar diante da empresa aquilo que eu sou eclesiasticamente e deixar que Deus confirme as minhas obras lá. Então, irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o que acontece é, no meio do seu dia você ouve uma brincadeirinha. E aí você tem duas opções. Ou você entra na onda e zoa também, ou você se ira com aquilo. Por quê? Estão falando do Deus que você serve. Então qual é a sua posição? Defender a sua fé ou entrar na onda? E isso que vai diferir o crente praticante do não praticante. O crente que está firme do crente desviado. Como eu falei na última mensagem, para você estar desviado, você não precisa estar na tua casa. Você pode estar vindo na igreja desviado dentro da igreja. Por quê? Porque tem pessoas que já não conseguem mais defender a fé. Olha o que diz Êxodo, capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Tem muita gente que qualquer coisinha, bateu o dedo na quina do móvel, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus toda hora, né? Ai meu Deus toda hora. Irmão, você não sabe a grandiosidade daquilo que você está falando, o nome do qual você invoca. Deus exige respeito, mas as pessoas vão passando os anos, tendem a não respeitar a Deus. E aqui nós vamos aprender que nós precisamos defender a nossa fé. Já vieram várias pessoas falar assim, ó, você vai na igreja de crente, aquelas igrejas que enchem o bolso dos pastores de dinheiro, né? Aquelas igrejas que tem aqueles lençolzinhos, aqueles negocinhos ungidos, aquelas coisas, né? As pessoas ridicularizam a nossa fé. E aí você tem a opção de defender a sua fé ou de entrar na onda e zoar também. Nós precisamos defender aquilo que acreditamos. Se você acredita em algo, você vai lutar por aquilo que você acredita, não é verdade? Então, se você realmente acredita em Deus, você precisa defender aquilo que você acredita. E quando você faz isso, você se posiciona contra o pecado. Nós vemos aí nos últimos dias algo que foi absurdo. Se não me engano, um pastor da Bahia, me corrija se eu estiver errado, estava ministrando e ele começou a dizer algumas coisas contra o homossexualismo. Algumas empresas que estão incutindo o homossexualismo dentro das suas campanhas, e aquilo tem feito com que muitos cristãos estejam ali diante daquela situação chocados. Então esse pastor, instruindo a igreja, disse, ó, vocês precisam boicotar tudo aquilo que dá apoio, aquilo que a Bíblia não apoia. Um homem que se posicionou. Mas o que acontece? O Ministério Público foi atrás do pastor e fez ele se retratar. Por quê? Ele não pode mais pregar contra o pecado. Ele não pode mais dizer que o que é errado diante de Deus é errado. E aí fez, por 30 dias, esse homem em todo culto, trazer uma leitura redigida pelo próprio Ministério Público para dizer assim, ó, não é isso que eu disse. Então imagina até onde vai o controle do mundo sobre as nossas vidas, irmãos. Eles estão obrigando a igreja do Senhor a se curvar diante da vontade do diabo. E nós muitas vezes, por fraqueza, por falta de posição, não conseguimos defender a nossa fé. E aí eu pergunto para você, até que ponto você está disposto a ir por Jesus? Nos primórdios da igreja, eles recebiam as cabeças cortadas, as crucificações. Os apóstolos, como nós sabemos, cada um morreu de maneira trágica.
Mas quando nós olhamos para nós, basta uma ameaça, nós nos calamos. Então, até que ponto nós estamos dispostos a ir por Jesus? A defender a nossa fé, a não deixar que alguém ridicularize aquilo que nós acreditamos. É algo que nós temos que pensar. Por quê? Porque o que é mais comum nos dias de hoje é, independente do que você seja, cristão ou você precisa engolir. E não é por aí. A igreja nos ensina a lutar, Jesus nos ensina a lutar contra o pecado, a se posicionar contra o pecado. Mas quando nós passamos a aceitar tudo, a entrar na onda, a brincar também, nós nos curvamos diante do inimigo. Então quero dizer aos irmãos, o crente de verdade tem posicionamento. Você não pode ficar de qualquer maneira. O que Deus ama, você ama. O que Deus odeia, você também abomina, porque não agrada a Deus. E nós temos relacionamento com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 13º ponto, para nós continuarmos. Quando você assiste, presta atenção nisso. Assiste, ouve e lê coisas que não agradam a Deus, e isso não te traz tristeza. Assiste, ouve e lê. Será que tudo aquilo que nós assistimos, isso aqui pegou muito em mim, irmãos. Será que tudo aquilo que nós assistimos agrada a Deus? Pergunta para alguém perto de você assim, o que você assiste? Pergunta. Em nome de Jesus, pergunta aí, o que você assiste? Agrada a Deus? O que você ouve? Agrada a Deus? O que você lê? Agrada a Deus? Será que agrada? Por que não tem unção mais na igreja? Porque o crente antigo nem televisão tinha, não é verdade? Não tinha. Mas hoje em dia tem televisão, tem Netflix, tem YouTube, tem celular com internet, tem tudo, irmão. Só não tem tempo para orar, o resto tem. Então, nós precisamos abrir o olho. Deus não mudou, mas será que nós não mudamos? 1 Coríntios 10, 23 diz, todas as coisas me são lícitas, ou seja, permitidas. Como o pastor Júnior Trovão costuma dizer, né? Eu posso beber? Pode. Posso fumar? Pode. Pode se drogar? Pode. Só não pode ouvir o som da última trombeta. Você não entra no céu desse jeito. É isso que ele diz. Agora poder você pode, porque você é livre. Jesus não nos chamou para sermos escravos, mas sermos livres. Então ele diz através do apóstolo Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Não é tudo que eu quero fazer que convém a mim fazer. Se eu sou um crente de verdade, eu não posso fazer tudo. Há limitações naquilo que eu faço. Todas as coisas me são lícitas. E o final do verso diz, mas nem todas as coisas edificam. Então, o que eu estou fazendo, me edifica ou me distancia do Criador? Faça essa pergunta para você mesmo. Aquilo que eu tenho assistido, me aproxima ou me distancia do Criador? Ah, está me aproximando, amém, continua vendo. Ah, está me distanciando, para. Aquilo que eu estou ouvindo, me aproxima ou me distancia do Criador? Me aproxima, então continua ouvindo. Ah não, mas está me distanciando, então para. O termômetro é simples, irmão. Todas as coisas são permitidas. E algumas pessoas vão dizer, mas quer dizer então que eu não posso assistir mais filme? Não posso ouvir mais música? Não posso ler mais livros de coisas que não sejam bíblicas? Irmãos, abra o seu entendimento. Aquilo que te aproxima, você continua. Aquilo que te distancia, você não continua. Há pessoas que são dominadas por aquilo que passa em uma tela. Se o crente assiste uma novela e tem alguém traindo o marido, vai ter mulher que vai trair o marido. Por quê? Porque ela viu na novela e aquilo a motivou a fazer o errado. Mas vai ter gente que vai ver aquela situação e vai saber que é uma coisa fictícia, aquilo não vai entrar nela e ela não vai agir em conformidade com aquilo. Nesse caso, que mal há?
Então, irmãos, entenda, abra o entendimento. Aquilo te domina, aquilo faz com que você imite, então não faça. Agora, a partir do momento que aquilo que você assiste, aquilo que você ouve e aquilo que você lê não tem poder de influenciar a tua vida, não tem poder de te afastar ou te aproximar de Deus, nesse caso, você está pronto para ter acesso a esse tipo de coisa. Mas lembrando, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Eu conheço jovens que ouvem uma música lá de funk e já começam a fazer um monte de coisa errada na rua, porque a música diz, então eu tenho que fazer dessa forma da música. Vê um filme, fala, não, é o filme lá, tal. Começa a fazer da forma do filme. Vê uma série, não, eu tenho que fazer igual aquele cara daquela série. Por quê? São influenciáveis por aquilo que ouvem, que assistem, que lêem. Mas tem pessoas que ouvem, assistem e leem e não muda nada em suas vidas, porque tem maturidade suficiente para saber dividir o certo do errado. Aquilo que é lícito, que edifica, e aquilo que é lícito, mas não convém. Então o que edifica eu pratico, o que não convém eu lanço fora. Lembra aquele ditado da nossa mãe, quando nós éramos pequenininhos, talvez você já ouviu isso aí. Toda vez que você entrar em uma conversa, você leva 2 sacos. Quem já ouviu isso aqui? Leva 2 sacos. Aquilo que for bom, você guarda. Aquilo que for ruim, você joga no saco. Passou em alguma lixeira, você joga fora. É isso que nós temos que fazer. É bom para mim? Vai me edificar? Eu guardo. É ruim? Lanço fora. Isso em todas as áreas da vida. Então, tome muito cuidado, irmãos, com aquilo que você ouve, aquilo que você assiste e aquilo que você lê. Porque certas coisas vão distanciar você do Criador e é preciso posição, é preciso entender aonde você pode ou não ser dominado. Vamos para o ponto 14, onde diz, quando há contendas ao seu redor. Tem contenda em igreja de crente aí? Quem já viu contenda em igreja de crente? Tem? Meu Deus. Acho que uma das coisas que mais acontece, né? O povo de Deus era para ser reconhecido, que, irmãos? Pelo amor, não é verdade? Mas o povinho que gosta de briga, né? Misericórdia. O povinho que gosta de briga, irmão. É um subiu, cantou, desafinou, chegou ao final, o outro chegou, cara. Você desafinou lá, pronto. Só precisava dessa palavrinha. Ah, não, vou parar, não quero mais. Ah, o irmão lá tá me provando. É desse jeito. Por quê? Porque a contenda parece que é uma coisa, o inimigo sabe aonde atacar as nossas vidas. Ele sabe que um rebanho unido não tem como ele destruir. Se uma igreja, irmãos, está andando de mãos dadas, o inimigo não tem poder para destruir ninguém. Porque ainda que um esteja fraco, o outro por estar de mãos dadas com eles, põe ele de pé. Ainda que ele caia. Então, entenda algo. Quando o inimigo vê uma igreja unida, um ministério unido, pessoas unidas no mesmo propósito, ele pode tentar atacar qualquer um do grupo. Aqueles que estão de mão dadas com ele vão levantá-lo, ainda que ele caia. Esse é o propósito da igreja. Mas o que ele faz? Ele vê que o unido ele não consegue destruir, então ele pega o mais fraco, como a Bíblia diz, o inimigo anda em derredor, buscando quem possa tragar. Então ele está girando ali. Imagina a igreja com uma grande roda, um grande círculo, todos de mãos dadas, e o inimigo andando em volta. Andando em volta, vamos ver quem vai dar brecha. Ele vai andando em volta. Alguém deu uma brecha, pum, ele vai entrar. E aí quando ele entrar, ele vai causar uma situação que vai fazer o quê? Romper a comunhão. Fala para alguém perto de você. O inimigo quer romper a comunhão da igreja. É assim que ele consegue derrubar a crente. Ele rompe a comunhão, ou seja, você vê alguém caindo, ao invés de você pegar ele pela mão e pôr de pé, você vai acusar ele pelo pecado dele. Pronto. Ele conseguiu. Aquilo que ele mais ansiava, ele conseguiu. Às vezes a pessoa era um obreiro, e aí caiu. Aí a igreja, como corpo, devia pegar pela mão, pôr de pé. Mas o que ela faz? Aponta o pecado. Aí o que a pessoa faz? Desanima e para de ir.
desanima e para de servir. E aí o inimigo fala assim, ó, já consegui uma brecha lá. E aí uma vez dentro, ele vai criando situações. E é por isso que você vê igrejas inteiras rebeladas. Igrejas inteiras saindo em seus grupos. Então tem uma panela A, uma panela B, uma panela C, e ali aquelas panelas começam a trabalhar entre si. Eu já vi igrejas que tinham 2 ministérios de louvor, aonde um ministério não tocava com o outro. Não havia entrosamento. Por quê? Porque o inimigo entrou e um achava melhor, o outro achava melhor, aí ficou atrito. E aonde há atrito, a presença de Deus não se manifesta. Como eu falei, tem uma boa palavra, tem um bom instrumento, toca bem, canta bem, fala bem, mas não tem unção, que é o principal. E às vezes você vê alguém que não canta bem, não prega bem, não tem técnica, não sabe tocar instrumento, mas quando começa a tocar, você sente Deus. E sabe o que é isso? Intimidade. A unção, ela tem mais poder de mudar a vida do que a técnica. E eu queria que você falasse para alguém: a unção faz a diferença. Aleluia. A unção faz a diferença, irmão. Pode faltar técnica para você, pode faltar às vezes um bom equipamento, pode faltar muito conhecimento teológico, pode faltar tudo isso. Se você tiver unção, se você tiver a graça de Deus na tua vida, ela vai suprir toda necessidade. Tudo. A unção de Deus supre tudo na nossa vida. E quando nós falamos de contenda, Provérbios 15:1, para dar respaldo àquilo que eu estou falando, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Você vê uma situação acontecendo, você tem 2 opções: eu trato com amor ou com rispidez? Eu trato como Deus me trataria ou como a minha vontade pede? Porque tem momentos, irmão, que a sua vontade é ruim, é má, é pecaminosa. Eu falo por mim. Tem momentos que eu quero responder de maneira dura e eu preciso me calar, respirar e às vezes falar nada. Ficar em silêncio. Porque o silêncio é melhor do que certas palavras ditas. Tem um pastor de onde nós congregávamos que ele falava assim, ó: até você lançar a palavra, você é o dono dela. Você é aquele que tem o poder dela na mão. Depois que você lança a palavra, você é refém desta palavra que você lançou. Então até eu falar, o poder está na minha mão. Mas depois que eu falo, eu tenho que arcar com as consequências. Eu sou refém dessa palavra. Então você falou uma coisa mais ríspida dentro da igreja, ó. Alguém está passando por uma situação, você diz algo mais ríspido, pronto, você já falou. Aí você é refém daquela palavra. Você foi duro, você foi áspero, você não soube tratar com amor, você é refém dessa palavra. Aí as atitudes que aquela pessoa toma a partir da tua palavra podem ser boas ou ruins. Você pode, através de uma palavra, desviar um irmão na fé. Basta que essa palavra seja ríspida, seja dura, não seja em amor. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem pessoas, irmãos, que ela tem o poder de apagar o fogo, né? Quando há uma contenda, tem pessoa que ela tem o poder de apagar o fogo. Ó, fulano de tal está falando de você. Ah é? Deus abençoe. Pronto. Uma palavra, uma resposta de maneira branda desvia o furor, a raiva. Agora se eu ouço que alguém está falando de mim, eu falo, quem é? Vou lá na casa dele. Pronto. Uma palavra dura suscita ira. Eu ouvi isso daí, vou tirar satisfação. Pronto. A união que havia foi quebrada. E sabe para que serve a ceia? Para pedir perdão. Faz quanto tempo que você não olha para alguém que você teve alguma diferença e fala assim, irmão, me perdoa. Irmã, me perdoa. Às vezes, eu vejo muito isso acontecer. Às vezes, obreiros, servos de Deus, firmes, tem situações mal resolvidas que necessitam de perdão, mas continua cantando, pregando e fazendo sem pedir perdão.
não flui, não tem unção, não tem poder, não tem graça. É preciso conserto. Isso é feito através de perdão. Você precisa pedir perdão. Vem tomar a ceia. O que diz a ceia? Nós podemos nos ajuntar, mas nós não podemos nos ajuntar para condenação. Aquilo que eu tomo tem poder de tanto me justificar quanto me condenar. Basta com que eu tenha a atitude correta. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso aprender a apagar o fogo. Quando você vê uma contenda, irmão, pensa sempre assim, ó: Deus é pacífico. Deus é pacífico. Deus é pacificador. E eu, como Jesus, eu tenho que ser pacificador. Está no seu trabalho, estão falando mal de você? Então, seja pacificador. Não arruma briga. Eu nunca vi ninguém vencendo arrumando briga. Você já viu alguém vencendo arrumando briga? A não ser o povo do UFC, né? Aí eles vencem arrumando briga. Mas na igreja não, irmão. Na igreja nós só vencemos sendo pacificadores. Então, alguém brigou comigo? Deus abençoe. Falaram mal de mim? Deus abençoe. Sabe por quê? Cada um dá aquilo que tem. Fala para alguém perto de você. Cada um dá aquilo que tem. Se eu tenho a paz do Senhor, se eu tenho bênção, tranquilidade, Deus te abençoe. Quer brigar, quer xingar? Deus te abençoe. Pronto. Estou na bênção. Deus abençoe. Estão falando mal, estão falando isso, estão falando aquilo, você não prega, você não faz, você não canta, você não... Deus abençoe. Enquanto estão falando, eu estou fazendo. Enquanto estão agindo, enquanto estão apontando, nós estamos aqui servindo ao Senhor, louvando a Deus, adorando a Deus, e Deus se agrada disso. Somos pacificadores. Nós não semeamos, né? Tem gente que vê uma contenda, em vez dele tacar água, ele taca álcool, gasolina, né? Para ver o fogo subindo mesmo, o negócio arrepiando mesmo. Marido está lá com a esposa, ó, meu marido está assim, minha esposa está assim. Ó, fala para ele tomar uma atitude logo, ou ele quer ou ele não quer, qualquer coisa larga, já é desse jeito. Por quê? Por que fala isso? Esses daí é os que tacam gasolina, né? Estou no louvor, a irmã está cantando mais ou menos, eu falo, nada muda, né? Aí chega na irmã e fala: irmã, decide o que você vai fazer, ou você canta ou você não canta. Pronto, tacou gasolina, acabou com tudo. Então, a nossa atitude é diferente, nós somos pacificadores, irmãos. Está difícil, está complicado, você não tem que às vezes usar a palavra ríspida, use o joelho. Em vez de você falar uma palavra ríspida, dobra o seu joelho e fala assim: ó, eu vou orar por ele, eu vou orar por ela, deixa Deus através do Espírito Santo trabalhar, né? A nossa posição é orar. A nossa posição é se colocar à disposição de Deus e falar: Deus, ó, a causa está aqui, agora cumpre a tua vontade. É isso. Não é ficar gasolina, álcool, não. É ser alguém que é pacificador, que não alimenta a contenda. Ao invés dele resolver, você sabe que tem uma situação entre dois irmãos da igreja. Ao invés do cara resolver, ele fica levando a fofoca. Ele ouve um pouquinho aqui: ó, fulano falou isso aqui de você. Ah, é? Aí ele vai lá no fulano: ó, fulano falou isso aqui de você. Ah, é? Fala para esse aqui. Aí ele vai lá no... Aí fica assim, ó, levando fofoca e tacando álcool, gasolina, né? Ao invés de resolver, vai lá assim: ó, vamos ver o seguinte, vamos juntar os dois irmãos, entrar num lugar reservado, porque não precisa ser diante da igreja, entra num lugar reservado. O que aconteceu? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ó, irmãos, eu acho que a gente tem que fazer isso. Pronto, pacificou, resolveu. E o nome do Senhor é engrandecido aí. Agora, a partir do momento que eu começo leve e traz, aí que você vê as contendas de igreja de crente, é por causa disso. Que as pessoas não têm a hombridade de olhar nos olhos e falar assim: ó, eu falhei com você, eu pequei contra você, você me perdoa? Pronto, resolvi o problema, quebrava bloqueio, abria a janela do céu. Mas os crentes insistem em tacar gasolina ao invés de água. Então que você leve isso para a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Vamos passar esse ponto aqui, senão eu não continuo. 15º ponto: quando passa a dar desculpa para não fazer a obra que Deus colocou na tua mão. Isso é coisa de crente desviado, não é? Começa a dar desculpa: ó, irmão,
Nós estamos pensando em fazer um ensaio tal dia da semana. Ah, não, esse dia não dá. Por que não dá? Ah, não, esse dia eu tenho que mexer com tal coisa. Ó, nós estamos pensando em fazer uma reunião de oração tal dia. Não, para mim esse dia não dá também. Começa a dar desculpa. Aí tal dia, também não dá. E tal, não dá. Aquilo que a pessoa gosta de fazer, ela arruma tempo. Aquilo que ela não gosta, ela dá desculpa. Fala para alguém perto de você. Aquilo que eu gosto de fazer. Fala com autoridade, irmão. Essa máscara é misericórdia. Tem que arrancar isso aí, em nome de Jesus. Aquilo que eu gosto de fazer, eu arrumo tempo. O que eu não gosto de fazer, eu dou uma desculpa. É ou não é? Você fala, ó, irmão, para você melhorar o seu currículo, você precisa fazer um curso. Aí ele tem duas opções. Ou ele faz um curso online, ou ele entra na Netflix e assiste série. O que o crente faz? Entra na Netflix e assiste série. O crente é uma maravilha. Senhor, eu não tenho trabalho, eu não tenho porta. Um monte de curso para fazer, mas está lá o crente na Netflix. Aí fala, Senhor, não tem como. Meu salário não melhora. Irmão, é posicionamento. Aquilo que eu gosto de fazer se torna prioridade. O que eu não gosto de fazer, vira desculpa. Ah, eu não sei tocar instrumento. Tá, quantas vezes você pega por semana para estudar instrumento? Nenhuma. Está explicado. Ah, eu não sei cantar. Quanto tempo por dia você passa treinando cantar? Nenhum. Então, está explicado. Eu não sei pregar a palavra. Quanto tempo por semana você passa lendo a Bíblia? 10 minutos. Está explicado. Entendeu, irmãos? Quem gosta, prioriza. Dedica tempo. Agora, quem não gosta, dá uma desculpa. Por quê? Eu vou dedicar tempo naquilo que eu gosto. Se você não gosta de orar, não tem como você falar, não, eu quero unção. Primeiro, busca. Depois, Deus derrama. Não tem unção sem busca. Não tem unção sem renúncia. Mas as pessoas querem priorizar o que elas querem e querem que Deus priorize o pedido delas. Não é assim que funciona. Deus vai te dar meios para alcançar o seu objetivo, mas você precisa se colocar na posição. É isso. Por quê? Porque quando eu começo a dar desculpa, eu lembro quando eu comecei a pregar uma benção, né? Hoje vocês veem aqui e falam, nossa, para ele é fácil, né? Ir lá, falar, às vezes fica uma hora ministrando. Para ele é fácil. Não é fácil, irmão. Quando eu comecei a pregar, eu me lembro até hoje, eu fiz um esboço de 2 folhas inteiras, escritas dos 2 lados. Falei, meu Deus, hoje vai ser uma benção, né? Vai ser aquela mensagem de pelo menos 40 minutos. Irmão, subi no púlpito, perna tremendo, depois de já negar mais de 6 meses. Ô, irmão, tem uma oportunidade, quer pregar? Não estou preparado. Quer pregar? Não estou preparado. Quer pregar? Não estou preparado. Sempre era isso. A minha frase de lei era essa, não estou preparado. Aí um dia o Espírito Santo lá no meu quarto, lá na minha casa, não foi na igreja, não foi profeta, não, foi o Espírito Santo falando comigo, dentro da minha casa, no meu quarto, enquanto eu orava. Você não está preparado porque você não se prepara. Aí eu entendi. Não tem preparo se eu não dedico tempo. Aí eu comecei a ler Bíblia, aí eu comecei a entender o que Deus queria. Depois que a minha visão foi aberta e eu passei a aplicar, porque não basta a sua visão ser aberta e você não aplicar. Você precisa aplicar. Depois que a minha visão foi aberta, eu passei a aplicar, a frase mudou. De não estou preparado tá bom. Você prega? Tá bom. Você canta? Tá bom. Você vai fazer? Tá bom. Vou. Eis-me aqui. Mudou. A visão mudou. E aí quando eu falei eis-me aqui, foi fácil? Não. Por quê? Porque eu não tinha muito preparo. Mas o preparo não é para quem está parado. Deus não vai desenvolver gente parada, Deus desenvolve gente em movimento. Quando Jesus foi chamar os apóstolos, ele não foi atrás de ninguém que estava sentado no canto da esquina, não, irmão. Pedro tinha chegado numa pesca, estava trabalhando. Deus não pega gente parada, Deus pega gente trabalhando. Jesus gosta de quem está trabalhando, irmão. Você está trabalhando para o Senhor? Você está fazendo as coisas? Você está agindo? Você está tendo atitude? Quando nós trabalhamos, Deus pega e usa. E eu lembro que depois daquela oração, depois desse empenho, mesmo com os meus medos e as minhas dificuldades, eu fui. Então você precisa se lançar. Você precisa dar oportunidade para Deus te usar. Senão, como que Ele vai te usar?
E aí eu peguei essas 2 folhas e fui na cara e na coragem. Falei, hoje Deus vai fazer maravilhas. Falei, vou demorar 40 minutos. Olhava para o povo, tudo branco, você não via nada. E olhava para aquelas folhas, não dava para enxergar direito, parece que embaralhava as letras. De tão nervoso que eu estava no dia, mas eu lembro que não passou 20 minutos, irmão. Acabou a mensagem. 20 minutos. E o desespero. Meu Deus, a igreja tem gente aqui, 20 minutos, todo mundo prega 40, eu vou pregar só 20. Que sacanagem, né? Você se sente diminuído, alguma coisa nesse sentido. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí é aquilo. O Espírito Santo que estava lá no quarto, ele também estava na igreja, irmão. Porque ele está na nossa vida, na verdade, ele não está no lugar. E aí o Espírito Santo falou assim, ó, chama a igreja para ficar de pé e ora. Meu Deus, isso foi tremendo. Irmãos, Deus falou com você, se coloque de pé, vamos orar. A hora que eu comecei a orar, irmãos, é o que eu falei para você. Você não precisa ter muito preparo, não precisa ter muita capacidade, não precisa ter muito a oferecer. Se você tiver Deus, basta. E eu me lembro que com toda a mansidão, toda a humildade, convidei a igreja a se colocar de pé e comecei a orar. E a presença de Deus se manifestou. E isso basta. A igreja recebeu a presença de Deus, recebeu a palavra, ainda que com dificuldade, mas o Espírito Santo ia testificando cada palavra que era ministrada. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Para de dar desculpa. Eu não estou capacitado, eu não sei fazer, não tem como, irmãos. Hoje, com a graça de Deus, com o tempo de preparo, nós temos um pouco mais de tranquilidade para ministrar, mas nem sempre foi assim. Só que o que nunca faltou foi a oração. O preparo não vem de uma boa teologia, não vem de um bom conhecimento, vem de um bom relacionamento com Deus. Esse é o maior preparo que eu e você podemos ter. E para respaldar a minha fala, né? Hebreus 10, 25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Tem muita gente que toma a decisão de se desviar. Sai da igreja, deixa a congregação. E nós temos que ser diferentes. O nosso costume é de admoestar uns aos outros, ajudar uns aos outros, ensinar uns aos outros, instruir, fortalecer uns aos outros, porque quando nós fazemos isso, nós passamos a deixar de dar desculpas, mas fortalecer o corpo. Nós precisamos entender que a igreja é feita de membros, é um corpo. Todos nós somos necessários e úteis para que esse corpo venha funcionar. Para que eu vou vir aqui pregar se não tiver um membro para ouvir? Não tem porquê. Para que eu vou cantar se não tiver ninguém para que nós conduzamos essa adoração? Não tem necessidade. Posso ficar em casa, cantando em casa. Deus recebe igual. Mas quando nós nos colocamos como igreja, nós precisamos manter a ideia de corpo. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de nós. E assim a presença de Deus é manifesta. Nós saímos desse lugar fortalecidos. Mas, irmão, pare de dar desculpa, irmão. Não faça como eu, né? Fala assim, ó, a partir de hoje, eu não vou dizer que não estou preparado. A partir de hoje, isso vai mudar. Você tem que tomar uma decisão na tua vida. A partir de hoje, eu não vou mais falar que eu não estou preparado. Quando eu souber que não há preparo em mim, eu vou me preparar. A diferença está aí. Eu não sei, amém. Hoje eu não sei. Amanhã eu vou saber, porque Deus vai me capacitar. Deus vai me ajudar, eu vou me preparar. E em determinado tempo eu vou vir e fazer a vontade de Deus na minha vida. Ponto 16. Quando você fica satisfeito com a sua falta de intimidade com Deus e poder do alto, e deixa de buscar com anseio um novo derramar. Meu Deus.
Irmãos, quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Glória a Deus. Esse anseio é algo que deve nortear os nossos dias. Porque a Bíblia diz assim, depois que Jesus subiu para o Pai, ele disse, eu derramarei poder sobre vós, e ser-me-eis minha testemunha. Tem muitas pessoas que pensam que o batismo no Espírito Santo é apenas a oração em línguas. Fala para alguém perto de você assim, ó, batismo com o Espírito Santo não é só oração em línguas. Tem muita gente que não tem esse entendimento. Eu não sou batizado porque eu não oro em línguas. Quem falou que para ser batizado precisa orar em línguas? Quem falou? É falta de entendimento, irmãos. Deus escolhe cada um para um objetivo específico. Tem pessoas que Deus vai usar com oração em línguas. Tem pessoas que Deus vai usar com cura. Tem pessoas que Deus vai usar com profecia. Tem pessoas que Deus vai usar com palavra de sabedoria. E assim sucessivamente. Palavra de conhecimento. Todos esses são dons de quem é batizado com o Espírito Santo, mas as pessoas evidenciam as línguas. Então, eu já vi muito crente achando que era o maioral porque orava em línguas e o outro não orava. Misericórdia. É difícil, irmão, não lidar com o povo de Deus mesmo. Tem aquela coisa, né? É igual aquele ciúme que tem no altar, ó. Aquele pastor prega mais que aquele cantor canta mais que aquele não sei quem. Não existe, irmão. Entenda uma coisa, Deus escolhe pessoas diferentes, para cargos diferentes, objetivos diferentes, mas todos têm o mesmo valor diante de Deus. Esse é o ponto. E eu me lembro que eu tinha muito essa cobrança, porque eu ficava, Senhor, eu quero sentir aquilo que as pessoas sentem, enquanto te adoram. Porque eu vi uma igreja adorando, eu via no meio de uma vigília ali, umas orações fervorosas, uma pessoa realmente entregue a Deus, vamos dizer assim, e eu dizia, Senhor, eu quero sentir isso. Eu pedi a Deus, Senhor, eu quero sentir isso. Eu quero que essa presença me alcance. E aí o que acontece? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, e assim foi indo. O tempo vai passando, você vê as pessoas sentindo e você não sente nada. Aí você começa a falar assim, meu Deus, tem algum problema comigo? Quem já se sentiu assim? Tem algum problema comigo? Pode erguer a mão assim, irmão, não é pecado não. Eu falava, tem algum problema comigo, todo mundo sente ou não? Todo mundo está sendo visitado pelo Espírito Santo, tem uns pulando, tem uns rodando, tem uns mexendo, tem uns orando em línguas, tem uns chorando, e eu não estou ali, né, estático. E eu dizia, por quê? E então, mais uma vez, não foi na igreja, foi lá no meu quarto, orando, sozinho, com todas as minhas dificuldades, com todos os meus problemas, quem é íntimo sabe. Lá naquele lugar, falei, Senhor, eu quero ser visitado da mesma maneira que eu vejo as pessoas sendo. Eu quero sentir essa presença igual eu vejo as pessoas sentindo. Eu quero esse toque na minha vida. Eu queria, irmãos, eu ansiava. Por quê? Porque nós temos duas posições. Se eu vejo as pessoas sentindo e eu não sinto, eu posso desejar sentir ou abrir mão. O que nós escolhemos? Por quê? A Bíblia diz que nós devemos ansiar pelas coisas que são do alto, para que o poder seja derramado. Nós devemos orar pedindo para que os dons sejam manifestos em nós. Quem não gostaria de ver alguém entrando enfermo aqui e ter uma graça especial de Deus que o use para curar, dizer assim, ó, em nome de Jesus, ser curado? Quem não queria? Eu mesmo já orei muito por isso. É a minha vontade? Não, é a vontade de Deus. Deus escolhe quem Ele quer, mas Ele não impede ninguém de orar pedindo, então nós estamos pedindo aí até hoje. Um dia Deus derrama. Mas irmão, nós temos que buscar. É o tipo de coisa que nós precisamos nos indignar por não sentir. Você não pode chegar na igreja e ir embora como se nada tivesse acontecido, você tem que querer sentir. É aquela coisa, você está vendo louvor acontecendo, todo mundo buscando, a presença de Deus manifesta, você não está sentindo, você precisa buscar sentir. Eu não posso buscar por você. Eu não posso falar, Senhor, enche, e Deus vai, né? Não pode, não dá certo. Né? Porque esse cara que dá aqueles berros assim, receba, né?
Eu não posso fazer isso aí. Isso aí não vai fazer você receber nada se você não quiser. Como o pastor Sérgio já disse hoje, é preciso crer. Você crê que isso é de Deus? Já começa aí. Tem gente que não crê que é de Deus. Esse negócio não é de Deus, não. Esse negócio é teatro de crente. Esse negócio é... Irmão, se você não crê, você não vai desfrutar. Lembra que eu já falei aqui também. Só desfruta quem crê, quem acredita. Quem não acredita, não desfruta. Então, para que eu venha vivenciar um derramar novo do Espírito Santo, eu preciso acreditar primeiro que é promessa na minha vida. A Bíblia diz em Atos, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Isso foi promessa para os apóstolos. Uma promessa, inclusive, que também se cumpriu no capítulo número 2. Todos estavam reunidos no mesmo lugar, até que do alto veio, né? Um som como vento impetuoso, todos falaram novas línguas. O derramar aconteceu, a promessa se cumpriu. Então, se a promessa se cumpriu lá e eles aguardaram, nós hoje já somos participantes da promessa. Ela pode recair sobre mim, pode recair sobre você, mas nós precisamos ficar na posição. Os discípulos não saíram da posição enquanto o poder não veio. E por que o poder é interessante? Porque antes do poder, Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois que o poder veio, que ele se arrependeu, a Bíblia diz que uma mensagem de Pedro salvou. Amém? Os irmãos entenderam? Muitas almas entregues, por quê? Porque esperou o derramar do poder de Deus. Às vezes nós queremos pregar e achamos que a mensagem vai mudar a vida. O que muda a vida é o poder de Deus que opera através da mensagem. Você pode ter uma excelente mensagem, se não tiver o poder de Deus, não traz convicção nos corações, não traz arrependimento, não traz transformação, não muda vidas. Então, eu preciso de poder, você precisa de poder. Qual poder que você anseia é você e Deus. E uma coisa interessante, às vezes aquilo que eu anseio para mim, Deus não quer para mim. Aquilo que eu desejo para mim, Deus não tem para mim. Às vezes Deus tem para o meu vizinho que nem quer, mas Deus tem para ele, mas não tem para mim. E o que Deus tem para mim, às vezes eu não quero. Qual é a prova disso, pastor? Se dependesse de mim, eu ia estar dançando street até hoje, eu acho. Porque o que eu queria para mim era dançar. Minha vida era break dance. Era isso que eu gostava. Queria nem trabalhar, meu negócio era break, ir para os campeonatos. Era isso que eu queria para mim. Mas, o que Deus tem para mim, foi diferente do que eu queria para mim. Então aprenda algo, irmãos. Nem sempre aquilo que eu faço quando eu chego na igreja é o que eu vou fazer até o fim da minha vida. Uma das coisas que fazem a diferença é aquilo que eu queria para mim, aquilo que era a minha vontade. Eu tive que aprender a renunciar para que a vontade de Deus se cumprisse na minha vida. Vai chegar um tempo onde o que vai ficar é as palavras que você ouviu, é as instruções que você recebeu de Deus, é aquilo que Deus germinou na tua vida, de pouco em pouco, e essa jornada fez com que você pudesse passar isso à frente. Então, anseie por aquilo que Deus tem, não por aquilo que você quer. Tem gente que fala, eu quero cantar bem. Às vezes Deus quer que a pessoa vire missionária e prega. Ou você fala, eu quero pregar bem. A pessoa quer que a pessoa às vezes canta, ou fica na mesa diaconal, ou aconselha casais, ou trabalha com jovens. Então não é aquilo que eu quero, é aquilo que Deus tem. Quando eu aprendo isso, irmãos, eu fico maleável e permito Deus trabalhar na minha vida. Lucas 24, verso 49 diz, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus já falava em Lucas, o derramar de Deus vai acontecer, mas vocês precisam ficar na posição. Crente que não fica na posição se desvia, irmão. Crente que não fica no lugar onde deve ficar, fazendo o que deve fazer, se desvia. O que vocês acham que eles ficaram fazendo, esperando lá? Ficou cada um sentado com as pernas cruzadas, esperando? Não. Você está em um lugar onde Deus promete derramar o poder de Deus, você vai fazer o quê? Buscar a Deus, até que esse poder seja derramado. Mas tem crente que fica assim, olhando para cima, né? Vamos ver se o anjo vem aqui, com a brasa na mão,
ou com a chave na mão, ou com, sei lá, me toca com alguma coisa e eu saio daqui rodando, né, na rua. Não, irmão, tem que buscar. Tem que buscar, vai buscando. Ah, mas eu não recebi nada. Vai buscando, irmão. Jesus não derramou poder no mesmo dia que eles começaram a buscar, não. Eles precisaram continuar buscando. Então nós precisamos também continuar buscando, porque a promessa é que Ele vai derramar. Não importa o tempo, mas Ele vai derramar. E eu e você temos que ficar na posição. 17º ponto. Quando você começa a dar desculpa pelo seu pecado, dizendo ser fraco e que Deus conhece seu coração. Quem já não viveu isso aqui? Ah não, eu fiz isso aí porque eu sou fraco, eu sou pecador. Eu fiz isso aí porque eu não tenho força. Deus conhece, Deus sabe. Vamos lá. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, quando eu aprendo que eu não devo me conformar com esse mundo, eu paro de dar desculpa com o pecado. Eu não tenho que me conformar. O mundo está caminhando para lá. Uma vez eu ouvi uma mensagem de um pastor que foi tremendo, irmão. Ele ensinava que conversão, quando já fizeram autoescola aqui? Todo mundo, né? Creio que todo mundo dirige aqui. Você está fazendo autoescola, o que é uma conversão? Quando você vê aquela plaquinha, né? Que ela é uma setinha voltando assim. O que é uma conversão? Conversão é isso aqui, irmão. Eu estou aqui, estou indo para lá. Aí eu começo a andar. Chega aqui, eu vejo uma placa, conversão. Ou seja, se eu estava indo para um caminho, eu dou meia volta e volto para trás. Isso é conversão. Mudança de direção. Você estava indo a passo largo para o inferno, deu meia volta e começou a voltar para trás. Começou a caminhar para o céu. Isso é conversão. Mas isso só acontece quando a tua mente muda. Até então, enquanto eu estava indo para o inferno, eu estava seguindo o mundo. É a mente mundana, é o pecado, é aquilo que é prazeroso, aquilo que é gostoso. Aí eu entendi sobre Jesus, converti. Então eu dei meia volta, falei, não, eu vou buscar poder, eu vou buscar perdão, eu vou buscar graça, eu vou buscar misericórdia. Isso é conversão. Quando eu entendo que eu tenho que mudar de direção. Mas tem pessoas que dizem ter se convertido, dado essa meia volta, mas continuam pensando conforme o mundo. E aí não é conversão, irmão. Aí começa a dar desculpa para o pecado. Não, mas Deus sabe. É como eu falei na última mensagem. Pega ali o saquinho, né, que tinha jogado fora do mundo, fala, não, mas isso aqui tem nada a ver. Mas isso aqui não dá nada. Aí está carregando uma bagagem grande, de peso de pecado. Por quê? Porque decidiu fingir se converter, mas está carregando a bagagem do mundo ainda, achando que vai entrar no céu com essa bagagem. Não tem como. Ou você abandona, ou você transforma sua mente pela renovação do vosso entendimento, ou você não vai experimentar, como diz o texto, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa mudar, irmãos. Eu preciso mudar. Nós temos que parar de dar desculpa. Não é tempo de desculpa mais. Pessoas de Jesus olhassem e falassem assim, mas Deus, eu vou lá, vou ser chicoteado. Não dá. Mas Deus, eu vou lá, vou ser cuspido. Vão me furar, vão colocar uma coroa de espinho. Não dá. Pensou? Se ele começasse a dar desculpa, onde que eu ia estar hoje? A cruz era minha, era tua. Onde que a gente ia estar? Então, eu tenho que aprender com Jesus. Eu não posso dar desculpa. Eu tenho que cumprir a vontade de Deus. Esse é o ponto. Ponto 18. Quando não há mais desejo de louvar a Deus no seu coração. Quem já viveu isso aqui? Eu não quero mais louvar, não. Chega. Tem muito crente que fala assim, ó, eu vou, mas eu vou pela palavra, não quero mais louvar, não. Tem muito crente assim. Irmãos, louvar a Deus é reconhecer que Deus é soberano e reconhecer que Ele é digno de louvor.
quando eu desanimo, quando eu não desejo louvar a Deus, eu estou dizendo para Deus assim, ó, Senhor, você não é digno de adoração. Você não é digno que alguém venere o Senhor. Salmo 63 vai dizer assim, ó, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Ah, não vou louvar a Deus só 6 meses, nem 2 meses. É enquanto você tiver vida. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Por que levantar a mão? O que significa levantar a mão? Você acha que nós levanta a mão na igreja à toa? Não. Levantar a mão é um significado de ajuda, irmãos. Eu sei, eu reconheço que a minha ajuda vem do alto. Que há alguém maior do que eu. Eu reconheço que tem alguém que pode me pegar pela mão. Que tem poder de me fortalecer. Então, o salmista está dizendo, eu te bendirei enquanto eu viver. Eu vou te adorar, eu vou louvar o teu nome enquanto eu viver. Os anjos ficam 24 horas adorando ao Senhor. E os 24 anciãos dizendo santo. Agora nós, não quero louvar hoje não. Não quero adorar mais não, chega. Então, tem que haver uma mudança. Quando faltar o desejo de adorar a Deus, eu tenho que olhar para dentro de mim e dizer assim, ó, se eu respiro, é porque Deus me deu o ar para respirar. Se eu estou aqui, é porque Deus me deu condições de chegar até aqui. Se eu tenho vestes, é porque Deus me abençoou com as vestes. Se eu tenho alimento na mesa, é porque Deus me abençoou com o trabalho para ter o alimento na mesa. Ou abençoou alguém para me ajudar. E assim, irmãos, em tudo nós aprendemos a ver Deus, e isso faz com que Deus se torne digno. Como eu não vou querer louvar a Deus, sendo que tudo que eu tenho foi Deus quem deu? Como eu vou bendizer ao Senhor, como eu vou adorá-lo, se eu não reconheço Ele como aquele que provê na minha vida? Tudo que você faz, tudo que você tem, é Deus quem proveu, irmão. Se não fosse Deus, rapaz, às vezes eu fico pensando, se não fosse Deus, quem seria eu? É uma coisa que você tem que refletir também. Imagina quem seria você se não fosse Deus. Se Deus não entrasse na tua vida e fizesse você dar essa meia volta. Aonde será que eu estaria, você estaria? É uma coisa que eu reflito muito, irmãos. É só Deus que tem poder de pegar um pecador como eu era e mudar uma vida. Assim como na tua vida, não sei como você era, como você vivia, mas Deus pegou alguém que não era e fez se tornar, porque Ele é Deus. Ele não olhou para mim porque eu era bom. Ele olhou para mim porque Ele sabia que na minha vida, através da mudança que Ele pode fazer, eu posso me tornar bom. Então não importa como você é hoje, Deus tem poder de mudar a tua vida. Deus tem poder de transformar a tua história, de olhar para alguém que às vezes é tímido, se sente incapaz, tem complexo de inferioridade, se acha pequeno, pegar essa pessoa e derramar sobre ela autoestima, confiança, alegria em confiar que Ele é soberano e com Ele, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Quando você passa a acreditar em quem é Deus e o que Ele representa na tua vida, nada pode parar você, irmão, nada. Nada. O inimigo vem por todos os lados. Se por um caminho ele vem, a Bíblia diz que por 7 ele tem que bater em retirada. Então, você passa a ter fé que Deus é na tua vida e todos os dias acorda com motivos para louvar e adorar Ele. Não tem como eu perder esse desejo. Quando eu perco esse desejo, eu perdi justamente quem é Deus da minha vida, o que Ele representa na minha vida. Não é cantar porque tem alguém embaixo observando, não. É cantar porque tem um Deus que do céu contempla a minha adoração. Esse é o ponto. É reconhecer quem é Deus na minha vida, basicamente isso. Eu reconheço que esse é o meu Salvador. Eu estava condenado, mas o meu Salvador olhou para mim e falou assim: tem uma oportunidade de mudança para você. Tem uma oportunidade de transformação. Então nós aceitamos essa graça, irmãos. Nunca perca a oportunidade de louvar a Deus. 19º ponto.
Quando você fica feliz em viver a sua vida como os ímpios. Quantos crentes não tem nessa situação? Está feliz em viver como os ímpios, sem renúncia, sem responsabilidade. É aquele cara que fala assim, não, eu mesmo já falei isso um monte de vezes, irmão. Sem hipocrisia aqui. No altar não é lugar para hipocrisia, não. Falei, eu quero mudar de igreja, vou sentar no último banco, eu não quero fazer mais nada, quero só descansar. Eu já falei isso, irmãos, não é vergonha. Você chega em um ponto que você fala, eu estou cansado já. De tanta dificuldade, tanto problema, tanta picuinha, esse negócio de um quer ser mais que o outro, uma coisa estranha. Um quer mostrar que tem mais unção que o outro, e aí você vai se enjoando, você olha para si e vê que o tempo do seu dia é todo tomado, a tua semana é tomada com tarefas, com coisas que você precisa realizar, para que o reino de Deus avance, não que dependa de nós, mas conta conosco. Então você começa a se questionar algumas coisas, e eu já fui daqueles crentes que dizem, eu quero entrar num lugar para não fazer nada. É parar de pregar? É para talvez parar. Porque aí você vê, às vezes você ministra, as pessoas não se arrependem, não mudam, não se transformam, você não vê. Por não ver, você se frustra, porque nós também somos carne, irmão. Não é porque nós estamos nesse altar aqui, que nós somos super-homem, não. É carne também. E como carne nós também se frustramos. E eu me lembro que nesse momento nós queremos ter uma vida buscando o quê? Satisfação pessoal, assim como a maioria. Então você vai olhar para dentro de você e falar assim, não, meu tempo agora eu quero dedicar para dar uma boa condição para minha família, uma boa condição para os meus filhos. Eu quero ter uma boa casa, eu quero ter um bom trabalho, um bom salário, eu quero ter aquilo que o mundo me proporciona de bom. Então, quando você menos espera, você está vivendo não como servo de Deus, mas como um ímpio. Por quê? Porque nós passamos de buscar o melhor do céu para buscar o melhor da terra. Esse é o ponto. Então, a responsabilidade eclesiástica que eu quero, que eu tenho, eu quero abrir mão. E aquilo que o mundo tem para mim, eu quero abraçar. Então, todo o meu tempo que eu dedicava, às vezes, na obra do Senhor, eu passo a dedicar de forma pessoal para ter uma boa vida. E não que isso não seja bom, mas quando eu deixo o reino de lado, as coisas não vão bem. E eu queria dizer para você que você precisa mudar a mente, assim como eu tenho buscado mudar a minha. Porque isso é um sinal, irmão, que nós estamos nos desviando do caminho. A Bíblia diz o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, não é só buscar o reino, eu tenho que ser justo, eu tenho que ouvir e aplicar a palavra. Isso é a justiça de Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu não posso buscar as demais coisas e deixar o reino. Porque Deus derramou responsabilidade sobre cada um de nós. Você não pode abrir mão da responsabilidade que Deus colocou na tua vida, irmão. Por mais que a nossa carne às vezes queira. Como eu disse, não pode haver hipocrisia no altar. A nossa carne às vezes quer. Mas Deus fala no nosso coração assim, você precisa continuar, porque tem vidas que precisam ouvir algo que eu vou te usar para dizer, para serem mudadas. Há pessoas que vão ouvir algo que você diz e você nem ao menos vai imaginar o efeito que aquilo vai surtir na vida delas. Eu já passei por essa experiência. Alguém às vezes chamar eu de lado e falar assim, aquele dia, aquela coisa que você falou, fez eu tomar tal atitude, minha vida mudou. E aí você olha para dentro de você e fala assim, eu falei isso? Pegou o mistério, irmão? Você é só um canal. Eu mesmo falei isso? Foi. Você fica maravilhado, fala, meu Deus, eu nem lembro. Por quê? Porque a gente é canal. Deus quer usar a mim e a você para que Ele flua a palavra dEle, a vontade dEle, não a nossa. Mas a carne tem dia que está cansada, irmão. Mas, como Jesus, nós seguimos o exemplo daquele que diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus falou para Deus, se for possível eu não quero morrer,
eu não quero passar por isso. Mas todavia, seja feita a tua vontade. Isso é você olhar para dentro de você e dizer assim, ó, ainda que a minha vontade diga não, a tua vontade é soberana. Isso é servir a Deus. É fazer algo que muitas vezes você não quer para agradar alguém que te chamou. Você está lá no seu trabalho, seu patrão, isso aqui. Às vezes você não quer, mas você faz. Porque você trabalha para Ele. Aqui nós trabalhamos para Deus. Às vezes você não quer cantar, você não quer pregar, você não quer servir. Mas Deus fala, vai. E você vai. E parece que nos dias que você está mais arrebentado, tem um amigo meu que ele fala isso. Nos dias que eu estou mais arrebentado, que eu não tenho nada para entregar, é os dias que Deus mais me usa. E sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo o cumprimento da palavra do apóstolo Paulo, que diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, não é o que eu tenho a oferecer, é o que Deus tem a entregar, irmãos. 1 João 5,19 diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está no maligno, ou jaz do maligno, conforme diz. Então eu não posso ficar feliz em viver uma vida igual aos ímpios, eu tenho que ficar feliz em viver segundo a vontade de Deus. Ponto 20, quando vê a injustiça e a miséria acontecendo ao redor e não faz nada para ajudar. Você já viu isso aqui? Crente que está vendo pessoa passando dificuldade e não estende a mão. Crente que está vendo pessoa enfrentando um momento difícil na família, no meio dos amigos e não ajuda. Nem tudo é finança, irmão. Se você puder ajudar financeiramente, glória a Deus. Se você não puder, aconselha. Converse com quem você conhece. Como eu já falei em N mensagens, não canse de dar esse testemunho. Eu sou alguém que já recebeu cesta básica em casa de irmão da igreja. Eu sei a diferença que faz. Alguém abrir o carro e dizer assim, irmão, ó, Deus mandou trazer aqui. Eu sei, eu já vivi isso na pele. E hoje, louvado seja Deus, eu tenho condições de ajudar. Mas é necessário que nós tenhamos essa sensibilidade, isso é viver como corpo. Hebreus 6,10 diz assim, ó, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Então nós temos que ajudar os santos, aqueles que congregam, aqueles que até mesmo não congregam, mas necessitam. Deus quer nos usar para exercer este amor sobre essas vidas. Nós precisamos ter essa atitude também. 21º ponto. Quando você vai a uma igreja que não prega a palavra, apenas por algo que te atrai lá. Fala para alguém assim, ó, nada na sua vida, em nenhuma igreja, pode ser mais atrativo que Jesus. Tem gente que fala, não, eu vou lá na igreja do fulano lá, porque lá é benção, tem um louvor. Eu vou lá na igreja do ciclano, porque o pregador lá, o cara tem um fogo de Deus lá. Eu vou lá em tal igreja, porque lá tem um profeta que revela até os números da Mega Sena, né? Eu vou em tal igreja, porque lá tem isso. Então as pessoas vão, eu nunca vi ninguém falando assim, ó, eu vou lá porque lá tem Jesus, nunca vi. Eu nunca vi, irmão. Do tempo que eu me converti até hoje, todas as vezes que alguém me chama para ir numa igreja fora, eu falo assim, ó, vamos lá em tal lugar, vai ter tal coisa. Sempre falam das coisas, nunca de Jesus. Sabe por quê? Porque o que atrai os olhos das pessoas é quem está, é o que vai ter. Tem lugares que atraem por comida. Se tem Jesus ou não, não importa, o negócio é ter comida. Se for de graça, melhor ainda. Então atrai pela comida. Tem lugares que atrai pelo cara que revela. Se é verdade ou não, deixa Deus mostrar. Eu já passei por N que era mentira, mas deixa Deus mostrar. É o que o povo anseia. É o anseio do coração que alguém aponta e fala assim, ó, Deus está falando para mim que amanhã, aí no culto fica bonito, né? Pessoa, glória, né? E remexe para lá, e remexe para cá. Aí chegou amanhã, não aconteceu nada que falou, e aí? Então, o que te mantém firme? Esse ponto é justamente esse. Eu não posso ir num lugar onde o que me mantém firme
é um bom louvor, né? Os meninos tocam bem, cantam bem. Ou, às vezes, é um bom pregador, o cara prega bem, é cativante, é brincalhão. Não, irmão. O que precisa me atrair na igreja é Jesus. É uma boa palavra sendo pregada à luz da Bíblia. Os irmãos perceberam que eu não passei nenhum ponto aqui sem citar um texto bíblico. Por quê? Não pode ficar só nas minhas palavras. Não pode ficar só naquilo que eu acho. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. O ponto é esse. Quando você pega esse texto que eu acabei de dizer, ó, Timóteo 3, né? 2 Timóteo 3,16, diz assim, ó, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então, o que deve me atrair é o quê? Presença de Jesus e palavra de Deus. Pregou a Bíblia, glória a Deus. Começou a dar 300 testemunhos, fugiu do tema, botou N coisas no meio da mensagem, liga o alerta. 10 minutos de palavra, 30 minutos de revelação, liga o alerta. Jesus, eu não vejo Jesus revelando nada. Quando Jesus começou a pregar, ele ensinava, o sermão era longo, mas ele ensinava a palavra. Era isso. Porque o que te fortalece no dia mau é a palavra. É você se lembrar da palavra. Não é você se lembrar que alguém revelou alguma coisa na tua vida, é a palavra. O que te firma é a presença de Jesus. Não é a presença do profeta, não é a presença do estrelinha no louvor, não. É a presença de Jesus. Não é a presença do pregador, não. É a presença de Jesus, irmão. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que só vai na igreja porque lá tem algo. Ah, a igreja lá não tem ar? Como assim a igreja não tem ar? Mas tal igreja tem ar, então eu vou lá tem ar. O que está atraindo, irmão? Mas tua igreja não tem membro. O que eu vou fazer lá? Não tem ninguém lá? Se eu viesse aqui buscar membro, eu estava enrolado. Ainda bem que eu venho buscar Jesus, irmão. O que tem que te atrair é a presença de Deus. Está sendo pregada a palavra aqui? Tá, porque eu estou aqui todo culto e estou ouvindo. Se não tivesse, ainda que seja do meu tio, eu já tinha ido embora. Por quê? Porque eu tenho compromisso com Deus e com a palavra dele. A partir do momento que se desviou disso aí, eu caio fora. Tanto que, né? Amém. Precisa ligar o alerta, abrir o entendimento. Como nós lemos aqui, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Então nós temos que usar a escritura para ensinar, repreender, corrigir e instruir. Esse é o objetivo da escritura. Ah, não, aqui está escrito, não está escrito aqui que é para entregar a chave, nem fazer promessa, nem dizer que Deus vai fazer, não. Ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. O que é a justiça? A vontade de Deus, a palavra de Deus. Esse é o objetivo da palavra, segundo o apóstolo Paulo. O que estão empregando por aí, você que analisa. Você tem que ser bereano nessa hora. E o relógio, como não se converte, vamos correr. 22. Quando o mundo se entrega ao maligno através de atitudes e você segue o mesmo caminho dos ímpios. Quantos crentes não estão fazendo a mesma coisa? O ímpio fez isso, aí o crente vai e faz. Aí virou moda, né, agora? Se o mundo faz isso, o crente faz aquilo. Se o mundo faz aquilo, é desse jeito. Tudo que o mundo faz, o crente imita. Você já reparou isso? Nunca vi ninguém lá no mundo imitando a gente. Orando, adorando a Deus. Eu nunca vi. Agora o crente imitando o mundo é o que mais tem. O que mais tem é crente imitando o mundo. O que tem no mundo? Ah, no mundo tem isso. Então vamos colocar lá na igreja. O que tem no mundo? No mundo tem aquilo. Ah, então vamos colocar lá na igreja. Atrativo, fica bonito, legal, atrativo, e assim vão
inserindo, inserindo, inserindo. E quando você menos espera, a igreja tem tudo, menos Jesus. Estética bonita, cor bonita, aparência bonita, tem ar-condicionado, tem tudo para te dar conforto, mas não te leva para o céu. E eu queria dizer para você que é mais interessante você estar numa aldeia indígena, embaixo de uma árvore, ouvindo uma palavra que te leva para o céu, do que a estrutura que está interessada no seu ou está interessada em números. E a maioria dos lugares estão com esse foco. 2 Coríntios 4,4 diz: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Estão com o entendimento cego, irmão. Estão com o entendimento fechado. Não conseguem compreender o que Deus tem, porque o maligno cegou os seus olhos. Então estão na igreja achando que estão fazendo tudo que agrada a Deus, e na verdade não estão agradando a Deus, estão agradando o maligno, porque estão inserindo coisas que Deus não aprova, mas que o mundo abraça, então atrai. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Não podemos seguir esse mesmo caminho dos ímpios, porque isso é um sinal de que nós nos desviamos. Não saindo da igreja, mas mesmo dentro, estamos longe do potencial que Deus tem na nossa vida. Ponto 23. Quando você está disposto a enganar o seu patrão ou qualquer acima de você no trabalho. Isso é coisa de crente desviado, sabia? Diz assim, ó, Provérbios 11:1. Balança enganosa, o pastor falou de balança hoje, é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Há outra passagem que diz: todas as coisas que nós fazemos, temos que fazer como para o Senhor e não para os homens. Quando eu entendo isso, eu entendo que eu não trabalho para homem nenhum, eu trabalho para Deus. É para Deus que eu executo o meu trabalho, independente de onde eu esteja. Se eu estou no meu trabalho mesmo, se eu estou na igreja, aonde eu estou, eu devo fazer para Deus e não para os homens. Tem muita gente que pensa assim: vou lá cantar porque o pastor quer que canta, vou lá pregar porque o pastor quer que prega, vou lá ficar na mesa diaconal, vou lá ajudar. Não, irmão, é para Deus. Quando eu e você aprendemos que é para Deus, nós fazemos com alegria, porque a Bíblia diz que Deus é um bom pagador. Então Ele tem uma retribuição especial sobre as nossas vidas. Ponto 24. Quando você se acha rico em graça e misericórdia, e se maravilha com a própria fé, olha isso. Então você caiu profundamente em desvio. Quem já viu um crente soberbo aí? Não, eu sou cheio de Deus. Já viu? Crente soberbo? O que mais tem? Orgulhoso. Quando eu vou no culto, começa a cantar, irmão, a igreja vem abaixo. Quando eu vou no culto, começa a pregar, a nuvem de glória. E aí, irmão, a oferta é alta, viu? Chama eu lá na tua igreja, lá vem uma agenda lá na tua igreja, desse jeito. Vi muito isso aí. Dica, rapaz, se eu dirigir uma igreja um dia, o cara falar uma dessa pra mim, não passa nem na porta. Porque é o que mais tem, ó, leva o nosso louvor lá que você vai ver. Deus vai se manifestar lá, tá? O dia que eu precisar do louvor de alguém para Deus se manifestar, irmão, se eu tiver vontade de buscar Deus, Ele se manifesta na minha vida, porque eu tenho vontade, eu estou buscando. Para que Deus se manifeste, Ele não precisa de uma pessoa, Ele precisa de alguém com desejo. E eu queria dizer para você que o que cria uma atmosfera de adoração não é um bom pregador ou um bom louvor, mas são corações reunidos em um propósito: adorar a Deus. Quando nós temos isso, Deus se manifesta. 2 Coríntios 10:13, para os soberbos, olha só. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado. Olha isso. Mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou. Meu Deus. A qual alcança vocês, inclusive. Versão, ali está um pouquinho diferente da minha. Não nos gloriaremos além do limite, irmão.
Tem gente que acha, não, eu sou cheio de Deus, eu sou cheio da presença, eu sou... Não, eu não sou nada, Ele é. Quer reconhecer um bom pregador, um bom servo de Deus, um bom cantor, um bom adorador, um bom missionário? Que eu diminua e Ele cresça. Quando você reconhecer isso em alguém, pode chamar à vontade, porque Deus verdadeiramente habita ali naquela vida. Ponto 25 para nós finalizarmos. Quando você deixa de ter um coração quebrantado, meu Deus, não chora, não canta, não expressa emoção, se sente frio espiritualmente, mas não faz nada para mudar. Esse é um sintoma de um crente desviado, irmão. Mateus 24, 10. Você vai ver o que diz a Bíblia, ó. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmão, aqui quando você olha para esse texto, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, é o que a gente vive nos dias de hoje. As pessoas já não têm mais um amor que as leva a adorar em espírito e em verdade. Elas são travadas nessa adoração. Elas não conseguem enxergar motivos, porque o Deus desse século cegou o entendimento. Mas quando eu abro o meu entendimento, quando eu entendo que eu dependo de Deus, quando eu entendo que Deus merece a minha adoração, eu passo a praticar isso. Eu me lembro de um tempo onde o crente vinha com isso aqui, ó. Quem se lembra de um tempo que o crente vinha com isso aqui? O crente vinha com isso aqui, sabe por quê? Não era pregador não, irmão, tô falando de crente. Crente vinha, pregador vem para, né? Ele fala meia hora e passa na boca, passa na testa. Isso aí é coisa que você aprende, é técnica de pregador isso aí, eu não gosto disso aí. É técnica de pregador, mas eu tô falando de crente. O crente vinha com isso aqui porque ele sabia que ele ia chorar no decorrer do culto. O louvor ia estar tocando, ele ia sentir a presença de Deus, ia se quebrantar, então ele ia enxugar as lágrimas. Ele ia no decorrer da mensagem chorar, então ele ia enxugar as lágrimas. Mas hoje, irmão, você pode rodopiar aqui na frente, que a coisa mais difícil da vida é você ver alguém derramar uma lágrima. E sabe o que é isso? Não é Deus que mudou. A gente está com o coração muito endurecido. A gente está muito frio, a gente já não busca como deveria buscar. E aí você olha para esse texto aqui, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é perseverar até o fim da mesma maneira, mas quebrantado, como nós precisamos estar, com o coração aberto, permitindo que Deus entre, faça o que aprove a Ele fazer e depois nos permita continuar a jornada. Então eu e você temos que ter uma renovação na nossa mente. Eu me lembro de dias onde eu orei, minha esposa está aí, não me deixa de mentir, eu falei, meu Deus, faz meses que eu não sei o que é chorar na presença de Deus. Mal. Porque se eu não choro, se eu não me emociono, se eu não me quebranto, significa que eu não estou sentindo a presença de Deus como deveria sentir. E a pergunta que o Espírito Santo deixa para mim, para encerrar essa mensagem, e eu queria já chamar o pastor Sérgio aqui. A pergunta que Deus deixa para mim, no meu coração, eu gostaria de compartilhar com a igreja é: quanto tempo faz? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Quanto tempo faz que dos meus olhos, dos seus olhos, não corre uma lágrima? Quanto tempo faz? Dos nossos olhos não corre uma lágrima. Quanto tempo faz que esse quebrantamento não me toma? Há tempo de verdadeiramente soluçar, chorar mesmo, dizer: Deus, eu sou ninguém, Pai. Eu não tenho nada para te oferecer, mas o Senhor é tudo na minha vida. Faz quanto tempo que você não reconhece? Deus, no caminho que eu estava trilhando, Pai, eu ia para o inferno, Senhor, a passos largos. Mas o Senhor veio com teu amor, com teu perdão, me deu a oportunidade de ser salvo. Faz quanto tempo que você não reconhece isso?
do dia que Jesus olhou para você. A Bíblia diz que Ele contemplava o nosso corpo ainda informe, nos escolheu, irmão. Isso é muito profundo, meu Deus do céu. Se você olhar, eu não sei que família que você veio, eu sei da minha. Mas se você olhar a situação natural, tudo indicava o contrário, mas Deus tem um propósito maior do que tudo. O propósito de Deus na minha vida, na tua vida, Ele é maior até mesmo que toda situação e circunstância. Ele tem poder de fazer a diferença, ainda que o mundo olhe para você e diga, não vai dar em nada, não vai virar nada, não vai dar certo, não vai conseguir, vai frustrar, não vai... Quantas vezes já falaram isso, inclusive depois que eu entrei na igreja, não vai dar certo, é inconstante, é moleque, é isso, é aquilo. Não tente calar a boca de ninguém com rispidez. Cale com atitudes. Hoje, grande parte desses estão desviados, estão no mundo. Mas nós perseveramos porque nós sabemos que não é para aqueles que começam. A promessa diz aqueles que perseveram até o fim. Continuam. Não importa se eu servir a Deus 30 anos. Se eu me desviar, eu vou para o inferno ainda. Porque a Bíblia diz será. Olha o texto lá. Ó, será salvo. É um verbo futuro. O futuro a Deus pertence. Quem Ele vai salvar? Quem perseverar. Se eu parar no meio da jornada, eu vou para o inferno. Então, irmão, sirva. Sirva com verdade. Sirva quebrantado o seu coração. Porque eu tenho fé que Deus vai preparar as nossas vidas. E quando Ele enviar um povo especial, nós estaremos prontos para verdadeiramente recebermos e fazermos a vontade de Deus. Mas ore nesse momento. Nós vamos fazer uma oração também pelo Lucas Segatti. Ele caiu do telhado, né? Estava trabalhando, caiu do telhado. Está no UPA. Amém. Vamos orar. Irmãos, nós cremos em milagres. Nós cremos que Deus trabalha. Então eu queria que você orasse pelo Lucas também. Mas olhe para dentro de você e se lembre dessa frase. Irmão, faz quanto tempo você não chora na presença de Deus? Às vezes você pode achar besteira. Não, esse pastor está falando bobagem. Não é bobagem. Não. Quando você derrama uma lágrima, é algo poderoso. Talvez você não vai querer fazer aqui, porque as pessoas estão te vendo, mas faça como eu. Entra no quarto, fecha a porta, como Jesus mandou mesmo. Entra lá, fecha a porta, ora ao Pai em secreto que te vê. E a Bíblia diz que Ele recompensará. Então que você venha fazer isso de verdade, que você venha regar a tua fé, como se fosse um jardim todo dia, com oração, com relacionamento, porque dessa forma o poder de Deus vai se manifestar, com certeza.